Olá pessoal do canal Leites e Derivados, tudo bem? Hoje vamos falar de uma ferramenta importantíssima para o crescimento do seu laticínio. Agradecido. Galera, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um joinha aí, compartilha esse conteúdo, nós voltamos a fazer vídeo. Vamos tentar manter a frequência aqui e falar de várias áreas que englobam toda essa cadeia produtiva dos lácteos. Hoje nós vamos falar intercâmbio, vamos dizer assim, né? De visitas, de conhecer novas experiências em novos lugares. Essa ferramenta é importantíssima para o crescimento do seu laticínio. Se uma pessoa hoje me perguntasse, hoje tem um curso X para fazer, ou uma viagem que eu vou conhecer 2 laticínios em outro estado, qual dos 2 eu faço? Só tenho dinheiro e tempo para fazer um dos 2. Eu, com toda certeza, iria dizer à pessoa, faça o intercâmbio, faça a viagem, vá conhecer novas experiências, novos laticínios e o que você puder dentro da sua cadeia produtiva, dentro da sua área. Eu sempre fui muito curioso e observador, tá? Desde o começo. Quando eu paguei na faculdade, a cadeira de inspeção de leite, eu ajudei a organizar uma visita técnica em uma queijaria, né? E o professor, a professora, organizou outra visita que ia em um laticínio. A primeira visita ia ser na queijaria, eu fiquei esperando na queijaria, e eu tinha conseguido contato perto da minha cidade, e depois a gente ia no laticínio. Mudaram a rota, foram primeiro no laticínio, né? E depois na queijaria. Resultado, eu não visitei o laticínio e fiquei muito decepcionado por isso, porque a gente tinha poucas aulas práticas, né? E na aula prática que teve, eu não fui no laticínio, fui numa queijaria que eu já conhecia, que era uma realidade bem diferente do laticínio que foi visitado. Depois eu virei até responsável técnico desse laticínio, mas tudo bem, já gravei alguns vídeos lá. Foi muito bacana ter trabalhado lá, uma estrutura muito boa, né? Uma experiência muito construtiva ter participado desse processo lá. Mas naquela época eu fiquei triste porque eu gosto de viajar, gosto de conhecer coisas novas. E as aulas práticas eram uma oportunidade para isso, porque ali na teoria, no dia a dia da faculdade, a gente acaba só vendo teoria, ler, no máximo alguma foto. E o ao vivo é muito diferente. E aí, quando eu comecei a trabalhar na área, quando comecei a fazer as consultorias, alguns clientes mais distantes, eu cheguei a atender basicamente pelo custo de deslocamento, né? Então, teve viagem que eu fiz para outros estados, inclusive para o Sudeste, que todo aquele processo, tudo que eu recebi, pagou o meu deslocamento. Pagou deslocamento, hospedagem, todo aquele custo, né? Então, acabei não ganhando nada financeiramente nessas visitas, mas eu ia mais para conhecer essa realidade e aprender, além, claro, de contribuir com o que a gente sabia, com o que a gente podia para aquele laticínio, mas eu ia também para poder ver alguma coisa diferente, aprender, e um dia você sempre acaba implantando alguma coisa que você viu em outro lugar, que dá certo, ou enfim. Eu canso de falar por aí uma ideia bem simples, né? Que tem no laticínio na Bahia, do meu amigo inventor Leandro, que não tem nada muito a ver com produção em si. É mais a parte do soro, da fichinha lá do soro, que é destinado para alimentação animal, da venda desse soro, né? E ele faz uma venda por ficha, no sistema de ficha, como se fosse ficha de orelhão. Quem é novo vai se lembrar disso. Ficha de orelhão, ficha de maquinazinha, fica um determinado tempo do soro. E eu achei isso fantástico. A primeira vez que eu passei no Sucupira, na frente do Sucupira, na Bahia, eu estava indo para outra viagem, observei o laticínio, acabei pesquisando um pouco. E, coincidentemente, poucos meses depois, eu fui convidado para fazer um trabalho lá. Acabei fazendo um acompanhamento junto com o Dr. Adalberto, né? Adalberto era o responsável técnico. E lá a gente acabou ficando alguns anos com essa responsabilidade técnica lá também. Mas isso é um item que me chamou a atenção, que não era de laticínio, que eu nunca vi em canto nenhum. Estou só citando um exemplo, né? Como é que a gente consegue fazer esses intercâmbios? Se você for na porta de um laticínio e bater na porta dele sem ele conhecer, com certeza você vai ter as portas fechadas, você não vai ter muito resultado, não vai ser tão frutífera aquela visita quanto se tiver alguém para lhe receber, se isso já for acordado, né? Você pode fazer isso com o seu network ali próximo, os seus conhecidos. Os fornecedores é uma boa opção, então a pessoa que me vende coagulante, ele vende a nível nacional, então tem alguns locais que pode
dependendo do seu segmento, conseguir um tipo de visita dessa, né? E aí vale salientar que quando a gente faz essa visita, a gente deve ter muito cuidado, se preocupar com a questão, se conseguir entrar na sala de produção, de repente já levar os nossos materiais descartáveis, touca, avental, propés, a gente já andar com isso também, se for o caso, né? E sempre ser bem, claro, nessas visitas, ser bem cuidadoso para não falar mal de ninguém, ou dizer, olha, isso está errado, isso está assim, isso é importante para manter as portas abertas durante essa visita. E claro, o que você puder levar para agregar também nessa visita, você deve fazer. Agora, opinião, só se alguém lhe perguntar, tá? Não vai sair dando opinião, dizer, aqui eu acho que deve ser isso, aqui eu acho que deve ser assim, porque eu já vi isso acontecer algumas vezes, já levei gente para a visita que fez isso, eu morri de vergonha, precisei encurtar um pouco a visita e ir embora para não passar mais vergonha, né? Mas, mesmo assim, com todo esse network, com todos esses contatos, graças a Deus, na grande maioria a gente já foi muito bem recebido, mas eu mesmo já tive viagem, saí daqui para determinada capital do Nordeste, de lá para o laticínio, com o intermédio de um fornecedor, e eu dizendo ao fornecedor, tá tudo certo para a visita, tá? Peguei avião, me desloquei, peguei carro, e quando chego lá, porta na cara. A gente não entrou de jeito nenhum. Não deixaram a gente entrar nem para dar uma volta na área externa. Tinha um vidro, assim como aqui na Polilac, que você consegue ver a produção. Lá não é aberto, aqui é aberto ao público. Então, aqui é um intercâmbio, você não precisa falar com ninguém, né? Você chega aqui, assim como a Polilac, alguns laticínios, Brasil afora, tem essa característica. Não são muitos, mas se você pesquisar, você vai conseguir. Então, você pode vir aqui, não precisa agendar com ninguém. Não vai ter a porta na sua cara, você vai poder ver esse processo. Então lá a gente não conseguiu nem ir ali no hall, né? Claro que a gente fica triste, enfim, mas a gente precisa entender que cada laticínio também tem a sua metodologia, tem as suas regras. Houve uma falha aí de comunicação com a pessoa que organizou essa visita, mas a gente aproveitou, sabe, não conseguimos entrar aqui no laticínio, vamos ver como é que esse laticínio se comporta na gôndola, como é que ele se comporta no supermercado. Então a gente voltou para a capital, fez essa visita nos estabelecimentos, nos supermercados, e aí esse acesso é livre. Então a gente viu data de validade dos produtos, como os produtos estavam na gôndola, preço, enfim. A gente conseguiu fazer uma pesquisa bacana, né? Não só sobre esse laticínio, mas também com outros. E paciência, é coisa que a gente leva para a vida, não entramos lá, besteira, depois a gente até fez algumas coisas a mais do que esse laticínio, primeiro que ele também. Mas isso não vem ao caso, fica como história e não vale a pena aqui citar nome, enfim, ou qualquer coisa. Se nos procurarem, tanto esse como outros, a gente eu tento sempre, na maior parte das vezes, né, receber o pessoal e tentar fazer esse acompanhamento. Quando a gente não consegue, tá? Porque, claro, isso depende da nossa demanda interna também, aqui é possível fazer essa visita. Então, quem vem aqui tem sempre as portas abertas. Recentemente, a gente fez uma viagem para Minas Gerais para fazer isso, né? Eu fui com o Janiel, que é o nosso responsável encarregado aqui de produção. A gente foi para Minas Gerais, também fomos muito bem recebidos lá. Também com esse intermédio de fornecedores, e aí no caso lá de insumos e de equipamentos, né? Então a gente foi em Viçosa, foi lá em Aiuroca, né? Lá no Gomig, que participou aqui da Milk Experience, foi uma recepção fantástica. Também lá no Lejane, foi perfeita a nossa visita, a gente teve uma recepção super calorosa. Fica aqui já meu agradecimento. Isso mais recentemente, né? E aí eu sempre faço, na medida do possível, a gente sempre faz essas viagens e tenta captar alguma coisa. Então, um dos nossos itens aqui de sucesso, eu acabei vendo em uma viagem, trouxe para cá. Então, já é claro, quando eu converso sobre isso, que tem um referencial, eu digo de onde foi esse referencial. Que foi numa viagem, não foi uma viagem específica para laticínio, mas nessa viagem, visitando os supermercados, que é uma coisa que eu faço sempre. Todo canto que eu viajo, eu sempre vou para o supermercado, vou para a gôndola para entender um pouco ali a dinâmica do estado, da capital, daquela região que a gente se encontra. Teve uma visita também que a gente fez, foi muito bacana, que se viu muito de percepção. Foi lá para São Paulo, para o interior de São Paulo, que a gente fez uma visita na LETS, né, quando eu estava iniciando ainda o processo. A LETS já era certificada para o A2, né, a gente queria trazer essa certificação do A2 aqui para a Polilac, trouxemos posteriormente, mas a gente resolveu ir visitar em loco, saber como era esse processo. E aí foi bem bacana, porque a gente conseguiu não só
entender um pouco esse processo de certificação, como a Let's trabalhava, que é uma empresa modelo para, se você for pensar do campo, né, da produção de leite ali, uma das maiores do Brasil, aos produtos e como eles são apresentados, dispensa comentários. Mas também ver um pouco na região como se comportava esses produtos, né, em relação aos demais da gôndola. Então, acho que isso faz uns 3, 4 anos, foi uma visita que trouxe muitos frutos para a gente também. Então, é uma dica valiosíssima que eu dou. Se você faz isso pouco, pega aí no ano, faz pelo menos umas 2, 3 viagens, tenta fazer esse intercâmbio, escolhe ali laticínios que são referências para você, para o seu segmento, para aquilo que você procura, e tenta fazer essa articulação, esse intercâmbio e fazer essas visitas. Eu tenho certeza que vai agregar muito, vai ajudar muito no crescimento do seu laticínio. E no dia a dia você vai acabar sempre pegando alguma coisa dessas viagens que você faz, desses intercâmbios que você faz. Fica a dica, comenta aí o que você achou, como você faz, se você faz viagem também, conta um pouco pra gente aí do seu dia a dia, o que você queria ter oportunidades de fazer mais visitas e não consegue. Deixa aqui embaixo pra gente saber um pouco também como é essa dinâmica no laticínio de vocês. Mais uma vez, lembra pra vocês se inscreverem no canal, segue a gente lá no Instagram, no @leitesderivados e até a próxima. Valeu!